Reportagem Connect TV Algarve nas instalações da AFA, na cerimónia de entrega de certificados às entidades formadoras algarvias que se candidataram ao processo de certificação da Federação Portuguesa de Futebol. Processo de certificação, como é que tem corrido aqui no Algarve? Os clubes têm aderido cada vez mais. Penso que os clubes, de alguma forma, veem este processo como algo primordial e importante para o seu funcionamento, a nível organizacional, a nível técnico. Ou seja, este processo tem uma influência muito grande no dia-a-dia dos clubes. E isso faz-se notar cada vez mais na influência que eles têm com os miúdos, nos dirigentes, nos treinadores e portanto, acredito que este processo vem para ficar e até mesmo para evoluir com o passar dos anos. E é um processo que está a crescer, a adesão tem crescimento. Sim, tem tido crescimento, apesar dos clubes que já estão no processo há alguns anos, sentimos nós, enquanto subcomissão, alguma resistência, porque é um processo pesado, é um processo que envolve muito trabalho de muitas pessoas no clube, mas eu acredito que com o tempo e com o apoio da Associação de Futebol do Algarve e também da Federação Portuguesa de Futebol, os clubes que não são certificados vão começar a vir ao processo e vão passar a ser clubes certificados. Presidente, o processo de certificação é um processo exigente? Sim, é um processo exigente que nós no Lagoa abraçamos há cerca de mais ou menos 4 anos. Eu quando cheguei ao Lagoa não tínhamos certificação nenhuma, mas todos estes processos são importantes, fazem com que os clubes se organizem, fazem com que haja regras, haja sistema, algo que a gente defende. Isto no fundo compara um pouco com os hotéis. Um hotel de 1 estrela, 2, 3, 4 e 5 e portanto é o serviço que a gente vai prestando. Isso também é uma imagem de marca para os pais que procuram os clubes para a sua formação dos seus filhos, e acho que todos os clubes do Algarve estão de parabéns pelo crescimento e pelo empenho que têm demonstrado neste desafio que é a certificação. E é um investimento dos clubes? Eu não vejo como um investimento, eu vejo efetivamente como uma própria necessidade. Acho que os clubes hoje, e aqui no Algarve, temos visto esse crescimento, essa evolução, porque acho que as pessoas têm que estar mais preparadas exatamente para desempenhar, principalmente as partes diretivas dos clubes, mais preparadas para desempenhar estas funções. Acho que o futebol é um futebol moderno hoje, também temos que não é porque o futebol feminino existe, mas acho que estas novas gerações de presidentes, de direções, acho que querem caminhar efetivamente para que o papel do futebol seja organizado e que efetivamente nos dê também segurança para o futuro, porque um clube organizado permite efetivamente dar esperanças e dar consistência aos nossos futuros atletas e participantes. Não é? Processo de certificação de entidades formadoras para o Farense, isto é importante? É muito importante, não é? É importante porque responsabiliza as equipas, responsabiliza os técnicos, responsabiliza a estrutura, cria uma estrutura muito maior a todos os níveis. Isto é de facto extremamente importante para o desenvolvimento do futebol e do futsal no Algarve e a todo o país, como é evidente, não é? O processo de certificação e o impacto que isso tem no clube? O impacto, nós desde há 4 anos sensivelmente estamos certificados e abraçamos este projeto novo, quer da Federação, quer da Associação. O impacto que isto tem no clube é dar as melhores condições que podemos na formação aos jovens atletas. Portanto, com os vários critérios que temos de médicos, em termos de treino, portanto, todos os critérios, o culminar disso é uma melhor formação e uma formação de excelência, que é esse o objetivo que o Quarteirense tem de dar aos nossos atletas. E isso tem influência no crescimento do número de atletas? Nós acreditamos que sim, porque
começa a ser cada vez mais visível o tipo de formação que o clube tem. Portanto, mais pessoas qualificadas no clube, e o que acontece, portanto, a verdade é que o culminar deste ano, seja coincidência ou não, acreditamos que não é, somos o clube neste momento com mais atletas federados, portanto, na Associação de Futebol do Algarve. Acreditamos que todo o trabalho que tem vindo a ser feito desde há 4 ou 5 anos, conjuntamente com o processo de certificação, tem influência nisso, porque melhora, mais uma vez, A importância do processo de certificação e o resultado nas suas equipas da formação. O resultado tem sido bastante positivo, uma vez que há muitas normas e muitos processos inovadores é que trouxemos ao clube e às crianças e até mesmo aos adultos também algumas normas que são bastante importantes no futebol, não é? E que todos os anos revivamos isso, vamos revivando, vamos trabalhando de forma que esteja cada vez mais presente aquilo que é o desporto, o fair play, as regras, as orientações dos homens da manhã. É muito importante. E o clube tem beneficiado com isso? Com esse investimento? Sim, o clube tem beneficiado bastante com isso. Na minha opinião, porque o nosso benefício é a prol da sociedade, e isso tem sido bastante positivo. O peso do processo de certificação na formação dos clubes? É um peso bastante pesado, sem dúvida. Dá muito trabalho, mas é essencial para a formação, para os clubes terem o apoio e cada vez mais estarem mais dentro daquilo que é as necessidades de formação dos atletas, e não só de pessoas também, que é o mais essencial. Com o que se vê hoje em dia, vamos nos focar na certificação para depois a Federação ter noção de cada clube, da realidade de cada um, se é formado ou não, para ter crianças a praticar o desporto e formar homens, que é o mais importante. E isso ajuda o clube a crescer, não só em termos de organização, mas também na formação, em termos desportivos e competitivos? Sem dúvida. No início perguntávamos nós próprios para quê a formação. Hoje o Reinaldo dizia, a questão que os clubes se perguntavam era porquê a certificação, e hoje em dia notamos que cada vez mais nota-se que o peso das estrelas, como digamos assim, faz com que nós próprios identifiquemos o que é que estamos a fazer mal na formação de atletas, e neste caso acho que é essencial a certificação nos clubes. A importância do processo de certificação das entidades formadoras? Os clubes do Algarve, os clubes da região, os clubes das mais diversas práticas desportivas, naturalmente sendo de futebol o desporto rei, tem uma grande responsabilidade e uma grande pegada naquilo que é a responsabilidade social perante os jovens dos nossos concelhos. Naturalmente que isto historicamente há uma grande relação na formação dos clubes para com os jovens de todas as cidades, e estamos agora naquele momento de dar o segundo passo, um passo de certificação, para que esta formação que acompanha os jovens ao longo de toda a sua juventude e de toda a sua formação tenha qualidade, seja certificada, e assim dar uma nova vida àquela que é a responsabilidade dos clubes para com a juventude dos concelhos. E o que é que o município pode apoiar? O município de Olhão hoje teve aqui a felicidade de, junto do Lusitano Moncarapachense, do 4 ao Cubo, do Marítimo Olhanense, do Olhanense 1912 e do Sporting Clube Olhanense, tivemos o privilégio de integrar a estes clubes este certificado de entidade formadora. Os municípios têm que estar cada vez mais próximos, porque os clubes substituem-nos naquela que é a responsabilidade de conseguir acompanhar a formação destes jovens, tirando de outros panoramas, muitas vezes não são os mais felizes. Portanto, aqui as câmaras municipais podem eventualmente fazer uma diferenciação positiva no futuro daqueles clubes que conseguiram este certificado e assim demonstraram que estão cada vez mais empenhados na formação dos jovens. O processo de certificação é um certificado de qualidade? Claro, este é um passo gigante. Eu disse ainda há bocado ali no meu discurso, na minha intervenção, que o desporto considerei que tinha uma lacuna, que a parte técnica tinha evoluído muito, os treinadores, top, e os dirigentes sempre também muito empenhados, mas estagnaram, porque para ser presidente de um clube não é preciso ter nenhum curso, nem é preciso nada. Mas hoje não basta ter muita paixão e gostar muito do seu clube. Hoje é preciso que as pessoas tenham conhecimento
na área do digital, dominar o computador, tudo é nas plataformas, tudo é registado a nível do computador. Depois, as responsabilidades perante as finanças, perante a segurança social, o exercício anual e tudo. Hoje é preciso ter as contas em dia. E ainda bem, porque para contratar eu não digo jogadores, porque estamos a falar dos clubes de base local. Digo para contratar um funcionário, um administrativo, para contratar portanto, um treinador, uma pessoa competente. E por isso a exigência que se quer, e o profissionalismo, a competência, não pode ser uma coisa de 31 de boca, falando assim um português mais corrente. Por isso, este passe que a Federação proporcionou, eu não digo obrigou, proporcionou, porque não obriga, mas de alguma maneira, ao certificar, está a habilitar o clube, e que só as pessoas que não querem ver ou que não querem ser inteligentes é que não percebem os benefícios do que é passar por esta, chamemos, por esta formação, eu diria, porque não é só ter a formação, é realmente ganhar as competências, é realmente ter ferramentas. É o velho ditado chinês, não me dê o peixe, dê uma cana para pescar. Hoje, os clubes de futebol ficam, de certeza absoluta, muito mais bem preparados. E eu não tenho dúvidas que isto é o futuro. O futuro não pode ser, como se costuma dizer, só com muita transpiração. Tem que ser também com muita, mas muita exigência. E a competência é uma coisa que se tem que trabalhar, e por isso, este ato está aqui, e este ato foi muito grande, porque repara, o Presidente da Federação veio aqui, portanto, dá importância ao ato. A associação, liderada por Rinaldo, e muito bem, preparou esta cerimónia e dignificou-a, chamando também as câmaras, e isto mostra tudo o que o desporto envolve. A política, os autarcas, os clubes, os dirigentes, os treinadores, o próprio Instituto, porque não dizê-lo, e a comunicação social, aqui o trabalho da Connect TV a fazerem muito bem. Portanto, hoje, mais do que nunca, o desporto não é uma coisa tipo de olhómetro, tipo para ver o efeito que faz, ou fazer, como eu às vezes costumo dizer, nós estamos a trabalhar com os filhos dos outros. E não podemos estar a fazer experiências para ver se dá bem ou se dá mal. Não, nós estamos a trabalhar com jovens que estão em formação. Nós estamos a trabalhar com os futuros homens e mulheres do nosso país. Por isso, temos que saber o que estamos a fazer. Tudo isto leva a uma coisa fundamental, que é, se as pessoas estão mais bem preparadas, de certeza que os resultados vão ser melhores. É isso que se quer. Por isso, acrescido de uma grande sensibilização que tem estado a haver aos valores e à ética no desporto, só temos que, em termos de Instituto e em termos de toda a sociedade, aprovar e apoiar este tipo de iniciativas. Portanto, está de parabéns à Federação que teve a ideia, está de parabéns às associações regionais, neste caso a Associação de Futebol, que implementou na sua região com esta subcomissão de avaliação e de implementação do projeto. E depois os clubes que fizeram a adesão disto. Assim, o futebol está garantido que para o futuro vamos ter melhores dirigentes e é isso que interessa. A importância deste processo de certificação? É um processo estruturante da Federação em conjunto com as associações distritais e é um investimento muito forte da Federação e das associações no sentido de ajudar a melhorar a organização da área da formação desportiva dos clubes e sobretudo qualificar as práticas na formação desportiva. A área mais nobre de qualquer clube, que é a área da formação desportiva. É onde nós formamos ou ajudamos a formar os futuros praticantes do futuro, mas também os futuros cidadãos do futuro. É importante que esse processo seja qualificado, tenha valor e que acrescente valor às pessoas e que as forme bem. É esse o papel da certificação, é ajudar a que os clubes se estruturem melhor, se organizem melhor e qualifiquem as suas práticas. E é pensar também no futuro, no futebol do futuro? Claro, obviamente. Porque sem um processo de certificação e um processo de formação estruturado é difícil nós executarmos um bom trabalho. E a certificação é exatamente isso, um instrumento que os clubes têm ao seu dispor para poderem organizar-se melhor, trabalhar melhor, formar melhor e no futuro termos melhores dirigentes, melhores árbitros, melhores jogadores, melhores cidadãos. Muito obrigado. O futebol português
semana teve uma semana muitíssimo difícil. Mas também queríamos dizer que 2027 está muito perto. E por direito próprio, o futebol português vai assumir o seu lugar. Vai fazer, junto ao seu lugar, aquilo que tanta e com gente anónima trabalha em prol do futebol português. Os individualismos, os egocentrismos, não se podem superar ao interesse do coletivo. Quero-vos dizer, minhas senhoras e meus senhores, quero dizer ao movimento associativo, o futebol português é muito mais do que um mundo. É um nós, é um coletivo. Tenho a certeza que o futebol português se vai unir no movimento associativo, se vai unir nas associações de classe, se vai unir no futebol profissional, se vai unir junto da Federação Portuguesa de Futebol. Muito obrigado a todos e muitas felicidades. Presidente, o processo de certificação, cada vez com mais clubes envolvidos, é um sucesso. É um sucesso graças ao grande contributo e desempenho dos clubes, dos seus dirigentes, dos municípios e da nossa comissão, de colaboradores da AFA, que muito têm feito para facilitar, e todos os anos a vida crescer, a gente crescemos quase 53% face ao ano passado, e o desafio é tentarmos todos estarem certificados, que já faltam muito poucos, felizmente, e todos aqueles que, têm uma estrela a chegar até às 5 estrelas. Acredito que a Federação vai ter, aqui algumas medidas positivas para criar a valorização sobre os clubes que têm a sua certificação, porque é importante que aqueles que fazem este sacrifício de estarem certificados, que depois vejam reconhecido esse seu esforço. Também estou convencido que ao longo desta etapa vai haver também uma exigência que é dos municípios, que é do próprio IPDJ, para que possam colaborar, têm que ter uma certificação, e por isso acho que o Algarve está bem, acho que os clubes estão a responder muito bem, os municípios estão muito, também sensibilizados para esta realidade. Basta ver a presença de todos eles cá, na casa que também é dos municípios, nesta casa que são todos os 16 municípios do Algarve, são os sócios honorários desta associação, e por isso, como disse, desde cá chegámos a crescer, e a crescer cada vez mais, como há pouco disse, passámos quase mais de 50% de clubes a serem certificados face ao anterior. Ainda há alguns resistentes, o que é preciso fazer? Não, muitas vezes por dificuldade, não é, má vontade dos dirigentes ou dos agentes esportivos. É porque não têm condições para ter certificado, há um item que não cumpre, mas vê-se que têm todos vontade, e diria, quanto mais vontade, quanto mais for reconhecida a importância de quem é certificado, mais fácil é todos aderir. E eu estou convencido que rapidamente vão atingir que todos são certificados. E Presidente, para além do excelente trabalho efetuado aqui na Associação, como é que vai ser agora na Liga? Primeiro, na Associação, uma palavra, é hoje o meu último ato na Associação, tenho uma reunião de terça-feira com a direção e vamos depois despedir-me nessa reunião. Vou cumprir aquilo que disse, que é, antes do ato eleitoral da Liga, ia pedir, sair das funções na Associação, e vou fazê-lo. Mas queria deixar uma palavra de grande reconhecimento aos clubes, a todos os clubes, aos colaboradores da AFA, a todos os colaboradores da AFA. A nossa equipa tem crescido, a nossa equipa tem também crescido a nível de género, ou seja, temos mais género feminino do que masculino, e é liderada por uma senhora. Queria deixar uma palavra de grande reconhecimento também aos municípios, têm sido incansáveis. Também ao Universidade do Algarve, que têm sido também, incansáveis nesta interação, e às escolas, entre a própria Associação do Algarve e as várias escolas, que estamos quase todas, se não todas, não é? E também uma palavra aos meus colegas de direção, em particular a eles, ao Conselho de Arbitragem, ao Conselho de Justiça. Estes dois conselhos são os mais sensíveis e que nem sempre são compreendidos, mas também temos aí muito para crescer, quer na direção,
quer na própria disciplina e justiça, e arbitragem, aliás disse mal há pouco, na disciplina e na arbitragem, e a todos os órgãos, o Conselho Fiscal, o Conselho de Justiça, que já disse, a Assembleia Geral. Temos aqui uma família que construímos e que tem corrido muito bem. Por isso levo daqui gratidão, levo daqui muito que aprendi com estes meus companheiros, colegas, muita interação, recebido por este, digamos, calor humano, e com todos eles muito aprendi e muito grato estou para com todos. Em relação ao passo da Liga, foi um desafio. Eu tive vários convites para poder ir numa lista para a Federação, quer das duas que concorreram, de Pedro Proença, também na altura de Nuno Lobo. Não pensei ser esse o caminho. Incentivaram vários clubes para poder concorrer à Liga. Estou na Liga há 29 anos, conheço aquela casa como poucos, talvez dos colaboradores mais antigos daquela casa. Conheço a equipa, que também muito reconheço o seu contributo, a sua dedicação, o seu compromisso. Conheço as necessidades do futebol profissional. Estou no futebol profissional, como disse, há 29 anos, já assistia mais de 1500 jogos. É um desafio numa altura que há dossiês sensíveis, é um desafio que podemos marcar um novo tempo nesta relação Liga-Federação. Pedro Proença esteve na Liga 10 anos, sabe bem das necessidades da Liga e das próprias necessidades esportivas, da própria necessidade de interação Federação e Liga. Conheço bem Pedro Proença, conheço bem a sua equipa, também conheço bem os colaboradores da própria Federação, dada a minha relação da Associação do Algarve com a Federação. Por isso acho que estão reunidas as condições para que nós possamos, a partir de dia 11, eleições são das 10 às 13, e estou convencidíssimo que a partir das 13 horas de dia 11 serei presidente da Liga Portugal, quer dizer que serei presidente de todos os clubes que compõem, neste caso as sociedades esportivas, que compõem a Liga Portugal, que são 34. E até lá, alguns obstáculos? Até lá faz parte, ou seja, como sabemos, há uma outra lista, a nossa outra lista, há alguns clubes, neste caso sociedades esportivas, que estão a apoiar essa outra lista, mas é natural. Nós vivemos em democracia, é legítimo que as pessoas tenham as suas ideias, as suas divergências, mas o que me apraz é sentir isto, é que as sociedades esportivas não só subscreveram a nossa candidatura com 17 subscrições, será metade das subscrições das equipas das sociedades esportivas são 34, como me têm incentivado mesmo muitas outras que no fundo não subscreveram. Por isso, os obstáculos, não digo obstáculos, são opiniões de um ou outro clube, de uma outra sociedade esportiva divergente. Depois, enfim, cria-se ruído, mas a nós cabe-nos falar sobre aquilo que é nosso, depende de nós, e falarmos do projeto, do compromisso em fazer, do compromisso em executar, que é no fundo aquilo que faço ao longo da minha vida, em tudo o que me envolvo. Não tem a ver com o que recebo, deixo de receber, tem a ver com o compromisso e com o espírito de missão. E estou convencido que vamos chegar. Escolhi uma equipa também de gente competente, colegas, colaboradores, neste caso diretores executivos com conhecimento, preparados para cada uma das áreas que representam, muito focados num contexto de executar e não num planear. Ou seja, é preciso planear, mas mais do que tudo é preciso executar. E estou, repito, convicto que vamos, em conjunto com as equipas que lá estão, dos colaboradores da Liga, com mais estes colegas que vamos acrescentar valor, em conjunto com as sociedades esportivas que acompanham o universo da Liga e em conjunto com a Federação, vamos marcar a história pela positiva para o futebol. E em relação à sua equipa? É isso, a equipa foi escolhida com pessoal competente, com conhecimento, com competências para executar. Eu sei que às vezes cria-se uma narrativa de que a nossa equipa não veio do futebol. Veio do futebol. Tem lá muita gente que veio do futebol, mas tem essencialmente gente que veio da gestão do mundo empresarial, da gestão de eventos, da gestão financeira, da gestão da área comercial, da área financeira e na área também da banca, com conhecimento mundial. E o que sim, eu posso lhe dizer isso quando estava na Queza. A outra equipa tem, o nosso adversário, a outra lista tem amigos, do lado de lá, pessoas com experiência e com know-how em algumas áreas, é um facto. Mas mais de experiência, consultoria, e na minha modesta opinião, a nossa equipa distingue-se por isso. Tem conhecimento, tem experiência, mas é pessoal para executar, para concretizar.
Se precisarmos de um parecer, de uma opinião de alguma área específica, pede-se a um consultor, a 2 consultores, 10 consultores, mas depois de analisarmos é preciso executar. E essa foi uma grande diferença que nós, e foi com consciência que o fizemos, pessoas que venham para concretizar e capacidade de conseguir realizar. É preciso também o futebol perceber que há muita competência e há muito, digamos, desprendimento que vir alguém de fora do futebol, que gere a indústria do futebol como outro tipo de indústria, pode acrescentar muito valor. E não ao contrário, como às vezes pensamos, só quem está há muitos anos. Para isso já lá estou eu há muitos anos, como disse, estou há 30 anos no futebol profissional, mais aqueles que joguei aqui no Algarve e fui dirigente também do meu clube, estou há mais de 40 anos no futebol, mas temos lá muitos colegas também da própria Liga, que fazem parte da equipa. Temos uma equipa, digamos, diria, equilibrada, com gente que vem com competências de fora e com gente que está dentro também com competências do futebol. Por isso, eu penso que a partir de 11 vamos começar a pensar como executar e daqui a uns, como é normal, como viram aqui na associação na altura, ao fim do tempo passar, com a ajuda e em colaboração com todas as sociedades esportivas, vamos conseguir realizar, concretizar aqueles dossiês mais difíceis.